Olá, eu sou Eduarda Rocha. Essa não é a primeira vez que eu venho aqui fazer um vídeo reflexivo sobre questões que têm me perturbado profundamente. Então eu fiz um texto de apoio, porque será explicado em breve. Hoje é 22 de maio de 2026. Escrevo este texto às 13h17, diretamente do meu trabalho, como meu pequeno ato de contravenção. Falar nunca foi minha especialidade, escrever sim. Mas hoje eu não quis só escrever, eu quis falar. Eu quis representar algo que eu acredito sob uma perspectiva que não é única, não é só minha, mas é compartilhada com muitos em um mundo adornado pelas vozes das redes sociais. Me esconder atrás de um vídeo é fácil, mas eu ponho sinceridade neste texto com a expectativa de ser minimamente compreendida, ao nível filosófico e um pouco lírico. Sou estudante de letras, futura professora, e atualmente eu sou recepcionista. Então, de algum momento, eu vou ter que aprender a externalizar o que eu sou, até porque o meu trabalho vai ser falar e ensinar. Na análise do discurso, eu costumo estudar sobre a ressignificação de nomes para as funções, o que dá um atributo mais glamuroso para um cargo brando como o meu. Ou seja, eu não sou apenas uma recepcionista mais. No mundo moderno, nós chamamos de assistente administrativo, que soa mais profissional, formal, condizente com uma ideia de maior valor, mesmo que tecnicamente seja a mesma coisa. Mas a minha pretensão é tentar ser o máximo acessível a todos. A verdade é que eu adoro o meu trabalho, em partes por conta do ambiente, da flexibilidade, do respeito mútuo entre os meus colegas e superiores. E eu fui diagnosticada com TOC aos 12 anos de idade. E eu tenho um processamento mental muito rápido, mas que muitas vezes me incapacita socialmente. Atropela os pensamentos uns nos outros e geralmente eu não consigo falar. Então vai ter dias que qualquer motivo aparente eu vou ter que me ausentar meio dia de serviço. Não pela sobrecarga de demandas, porque não tem, mas porque o meu cérebro está receptando sinais demais e eu estou incapacitada. Isso me leva a ponderar uma questão. Eu sinto confiança na minha função de CLT. Eu a respeito como parte do meu processo de vida. Eu nasci em uma família pobre, cresci internalizando e descobrindo os meus próprios valores, assim como a maioria da população brasileira. O conhecimento para mim foi um refúgio, assim como a minha imaginação. Mas eu confesso que tem dias que eu imagino como o mundo lá fora deve ser imenso e eu me sinto tão condicionada ao meu cotidiano banal por conta das minhas limitações financeiras que é como se a vastidão do mundo fosse despencar na minha cabeça, me lembrando de que meu tempo é finito e que eu não vou ter tantas oportunidades para viver. Afinal, eu tenho 26 anos de idade e isso é relativamente jovem ainda. Já por volta dos 24, eu descobri que os meus valores não são relacionados à busca insana pelo crescimento corporativo. Eu adoro trabalhar, mas se eu sentir que eu não estou vivendo, equilibrando este ritmo de entrega e recepção, meu universo colapsa. Isso tudo porque eu tenho um trabalho flexível, que me permite extravasar, de certo modo, as minhas limitações sem que eu seja condenada por elas. Eu vivo em uma cidade pequena, a minha casa é próxima ao meu trabalho, eu não tenho expediente aos sábados e parece agradável para mim. Talvez eu ainda não exerça o significativo nível de diferença intelectual que eu gostaria de causar nas pessoas, mas eu creio que eu estou no processo de descobrir o que a inteligência significa para mim. Hoje, parlamentares do centrão, direita e da extrema-direita brasileira propuseram uma emenda à PEC do fim da escala 6x1. No texto, adiar o fim da escala em até 10 anos, permitir que o limite mensal fosse esticado para 52 horas semanais e ainda com a redução do FGTS. Sabe quem era contra o fim da escravidão no Brasil? A elite escravista.
Ah, mas Eduarda, você não está sendo escravizada. Não, eu não estou. Eu estou confortável na minha jornada, eu descanso, eu estudo quando oportuno, né? Mesmo que pouco, eu ainda saio para me divertir às vezes. Eu faço pausas no trabalho para extravasar em texto a inconformidade que eu sinto sobre a situação política do Brasil, mas eu ainda pertenço à classe trabalhadora. Eu não sou nenhuma autora ou poeta crítica das insanidades da elite como Gregório de Matos foi, por exemplo, mas eu creio que com afinco eu ainda sou alguma coisa, que todo trabalhador é alguma coisa. Os centros urbanos têm um trânsito implacável e é absolutamente injusto dizer que é possível viver uma vida digna trabalhando na escala 6x1, como a conhecemos hoje. Quem dirá 52 horas semanais? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu considero absurdamente inteligente que a história era basicamente inútil, porque o passado estava lá atrás e o importante era de agora para frente. Eu fiquei surpresa. Na epidemiologia, no século XVIII, se Edward Jenner não tivesse observado que no passado as pessoas contaminadas pela varíola bovina ficavam imunes à varíola humana, ele não teria desenvolvido a vacina contra a varíola. Se não olhássemos para a Grande Depressão de 29, o Banco Central não teria fundos garantidores. Se não houvessem falhas estruturais em construções do passado, não temos como melhorar nossa engenharia. O nosso índice de sucesso não parte só de quantas vezes tentamos, mas de quantas vezes somos capazes de compreender e transformar falhas. O passado é uma lição, e a história do Brasil é imbuída em escravidão, opressão, pobreza, falta de infraestrutura e contínuas corrupções. Toda grade de um curso superior conta minimamente a história de como uma ciência se desenvolveu. Mas se eu não olhar para trás e entender o que molda o pensamento frívolo e cruel de quem está no poder hoje, é impossível compreender o porquê nós, trabalhadores, estamos sofrendo um ato de violência contra a nossa dignidade. É ultrajante para mim aceitar que um congresso que trabalha 3 vezes na semana, detém de inúmeros benefícios, renda acima da maior parte da população brasileira, queira ditar quanto tempo um pai ou uma mãe ficará longe dos filhos para minimamente tentar trazer a ele alguma subsistência. A minha infância toda praticamente eu vivi longe da minha mãe, que tinha 2 empregos para me sustentar. Mas quem decide por você lá na Câmara não vive a sua realidade. A minha luta não é contra os empregadores, mas eu sei que eles não estão bem ao nosso favor. Tampouco, mesmo sendo tão trabalhadores quanto nós. Não é o empregador X ou Y que te pagaria com um prato de comida pelo dia de trabalho se ele pudesse. Pessoas foram escravizadas. Nessa cultura herdada historicamente da escravidão, a gente sabe que grandes empresários não te pagariam nem com uma refeição, se possível. É cultural. Para a maioria deles, o salário mínimo paga 9 horas do seu dia durante todo um mês. Isso sem contar o tempo que a maioria das pessoas leva para se transportar em ônibus, metrô, conduções lotadas. Sem ofensas aqui. Sei que há exceções, mas são raras. O que a Câmara está propondo não é apenas um descaso com a vida humana da classe mais pobre. É uma exibição de dentes, uma demonstração clara de quem manda e quem deve obedecer. E nos falta ódio. Talvez pelo medo de ficarmos sem moradia, sem alimento, sem poder prover aos filhos. O retorno ao básico que nos falta. Se você, trabalhador, pudesse experienciar uma condição adequada de vida, ter acesso a bens de consumo, entretenimento, arte, cultura, lazer, eu tenho certeza que você jamais iria aceitar a mediocridade brasileira que te acomete hoje. Mas é bom te ter na condição de subalterno. Enquanto você sua pela sua sobrevivência, você não tem tempo para sonhar com uma vida melhor.
Eu, particularmente, ainda não medi o meu nível de relevância no meu trabalho. Talvez as minhas funções, qualquer outro funcionário extremamente necessitado financeiramente como eu, consiga desenvolver muito bem, até melhor. Mas a competição não deve ser entre a gente, não deve ser entre a classe trabalhadora. Eu poderia ser demitida amanhã ou segunda-feira por defender essa ideia tão ardentemente, mas justiça social sempre foi inerentemente importante para as minhas reflexões. Moldam todos os valores dos quais eu fui criada e que eu desenvolvi ao longo da minha vida. Tudo é político, em qualquer sistema, seja ele capitalista ou não. A sua qualidade de vida e oportunidades financeiras, emocionais, sociais são previamente definidas por pessoas que você nem conhece e nem sabe que votam projetos para você trabalhar ainda mais. E na maioria das vezes eles atestam ainda que o povo brasileiro é preguiçoso, que não é trabalhador bastante. Isso não te indigna? A dignidade humana sempre foi e sempre será inviolável. Nós somos seres limitados em um espaço de tempo limitado, vivendo uma vida finita, possivelmente curta e sem acesso a recursos básicos de sobrevivência. Saúde defasada, péssima qualidade na educação, falta de acesso a lazer e diversos outros fatores provindos da nossa história que moldam as problemáticas em que vivemos até hoje. E eu tenho certeza de que não é como nós queremos passar a nossa vida. Recentemente, uma amiga me disse que o pai dela está em estágio terminal de vida e só então compreendeu a importância de aproveitar o tempo com ele. A média de vida da população brasileira é 76 anos de idade. Então você não está na meia-idade aos 50 anos. Estatisticamente, você atinge a meia-idade aos 38. O nosso tempo é escasso demais para valer tão pouco. Não há métricas de prejuízos econômicos que contradigam esse fato. Esse discurso também não é um convite à rebelião, mas à reflexão. Aliás, é tudo que eu tenho feito desde quando eu me inseri no mercado de trabalho e me senti um número produtor em experiências de diversos trabalhos que eu tive, reduzida à mediocridade da minha mais-valia. Mas como eu costumo ponderar, a poesia, a crítica, a reflexão intensa não só cutuca o sistema, mas mostra que o autor não está alheio a ele. E nisso, eu sou apenas uma construto-autora, em uma forma lírica de se expressar, de que a humanidade não é a minha grande esperança, mas na verdade é a minha maior decepção. Boa noite.